essa menina, filha deles. E depois ela acabou se separando dele, porque ela, como as outras em geral, achou que ele estava redimido. E ela viu ao longo do tempo que, pelas posturas agressivas dele, pela forma dele agir com ela, ele não estava redimido. E ela foi embora, o deixou. Mas nem sempre há essa oportunidade, há essa possibilidade. Tem um caso famoso, pode passar? Esse é o último. Tem um caso famoso aqui já no Brasil, né? Lembra da Simone, do balão mágico? Então, em 2001, quando ela tinha 24 anos, ela namorou o Afro X, que era um cantor aí de funk, né? Rap, sei lá. Ela teve com ele 2 filhos. O interessante é que eles já se separaram, a Simone casou, já teve mais 2 filhos, e foi um período, enfim, que ela viveu e acho que talvez ela, não sendo pelos filhos, mas acho que ela gostaria de esquecer, salvo pelos filhos, né? Durante a rebelião no Carandiru, ela estava lá dentro. Ela estava lá dentro. E ela relata que durante a rebelião ela foi tratada lá dentro como princesa. Aqui a gente encontra um outro detalhe. Ela só saiu porque ela estava grávida do filho mais velho. E ela começou a passar mal, começou a ter tonteiras e sensação de desmaio. Então ela pediu para sair. Né? Mas ela estava lá dentro, sendo tratada como princesa. Aqui tem um outro detalhe também. A mulher tem uma necessidade muito grande de proteção, de se sentir protegida. Quando a mulher olha um preso, um interno, ela tem a sensação de que aquele cara ali é um cara forte, um cara viril, um cara que enfrenta a polícia, enfrenta perigos, enfrenta riscos. Então é um cara que certamente vai protegê-lo. Essa também é uma das distorções emocionais que levam a mulher a buscar um relacionamento com o preso. Isso também acontece com policiais, por exemplo, né? Mulheres que gostam de se relacionar com policiais, também pela mesma razão, mas obviamente aí é outra história. Né? Mas essas que gostam e que têm essa tendência e que sentem motivadas a se relacionar com o preso, têm essa questão do poder que o preso tem. O poder da arma, o poder do enfrentamento, a coragem. Isso tudo são visões altamente distorcidas, altamente doentias. Nós, mulheres, precisamos nos tratar. Nós precisamos nos cuidar. A gente, obviamente, tem que falar a respeito da violência contra a mulher, mas também sob o viés de mulher, não fale apenas da violência que você sofre. Comece a buscar o motivo pelo qual você se permite sofrer essa violência. Porque muitas vão embora, não permitem, mas a maioria permite, gente. Eu fui defensora, a primeira defensora do núcleo da Defensoria Pública, que é o primeiro atendimento, né, de mulheres vítimas de violência. Esse núcleo foi criado há muitos anos na Defensoria Pública. E eu fui, um dos primeiros atendimentos foi uma moça que queria se separar do marido. Aí eu perguntei a razão. Ela disse que o marido a levou a um motel. Ela achou esquisito porque ele começou a tirar de perto dela tudo com que ela pudesse cobrir e chamou o serviço de quarto. E ela está dentro, está na cama, né? Quando o garçom entrou, ele entrou onde ela estava e ela estava nua, desprotegida ali. O garçom então tomou um susto, botou ali e foi embora. E o marido entra. E quando o cara foi embora, o marido fala para ela assim: olha, eu só não obriguei, não fiz ele transar contigo porque achei ele muito velho para você. Esse era o motivo pelo qual ela queria separar dele. E aí eu marquei com ela, então a gente fiz a petição, marquei com ela para voltar, com a documentação toda para assinar. Ela não voltou. Um mês depois ela apareceu e disse que ela estava retornando porque ela tinha feito as pazes com o marido, blá blá blá. Tá bom, não estou questionando aqui o fato de ter feito as pazes. Eu estou questionando por que será que houve essa
esse armistício? Né? Porque pela minha vivência, eu trabalhei muitos anos em várias famílias. Sexteiro faz o sexto, realmente faz o centro. Se você não olhar um arrependimento verdadeiro, profundo, você pode esperar que vai ter a segunda, vai ter a terceira. Isso é fato. Isso é fato. É estatístico. Existem as exceções? Existem. O problema é que, quando você vai permitindo com que o outro faça, você vai permitindo que ele cresça sobre você. Você vai permitindo que ele ganhe espaço sobre você. E quando ele ganha espaço sobre você, você deixa de ser você e passa a ser ele. E na medida que você deixa de ser você e passa a ser o outro não te enxerga mais, porque ele só vê a ele mesmo. Então você é só instrumento de prazer, instrumentos de necessidades, às vezes até financeiras, porque há mulheres que se sujeitam a maus tratos, porque elas não querem ficar sozinhas, então elas bancam o homem para ter aquele sujeito do lado. E isso tudo a gente vê acontecer, e quando você faz isso, você é um corpo, entre aspas, livre, que você não está dentro das grades, mas você é uma mente absolutamente cativa. Você é preso àquele. Então a gente precisa também começar a prestar atenção em nós mesmos, em nós mesmas. Eu tenho ouvido muito falar isso, e isso é relevantíssimo. A violência contra a mulher, vamos ver o que o homem está fazendo contra a mulher, sim. Vamos reprimir o que o homem está fazendo contra a mulher, sim. Mas as mulheres precisam se tratar, olhar para elas. Sabe por quê? Porque se ela processa o sujeito e o cara responde ao processo crime pela Lei Maria da Penha, ela vai embora, não tem mais condição. Ela vai viver a mesma situação com o outro. Porque o problema não está só no outro, está em você. E se você não consegue resolver o problema que está em você, você vai viver esse problema, você vai buscar o mesmo padrão em outras situações. Quantas pessoas a gente conhece que saem de um marido, saem de um namorado, saem de um companheiro em que vivia determinadas tristezas, vão para outro para viver as mesmas. Aí começa a dizer assim, tem o dedo podre. Né? Não é o dedo podre. Tem a psique que precisa ser tratada. Porque nós, hoje, nós, mulheres, em razão de uma série de fatores, a gente se sente muito vulnerável. E a nossa vulnerabilidade em todas as questões, todas as situações, a gente tem uma tendência, e quando eu falo aqui assim, gente, eu estou falando generalizando, obviamente, ressalvando aqui as exceções. Claro. Tem mulheres que têm consciência do seu valor. Tem mulheres que têm consciência de quem elas são em Jesus. Da importância que elas têm. Da importância que é o seu corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho um corpo que é templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim. Então o outro não tem direito de vilipendiar o que não é dele. O que é de Deus. E tem pessoas que têm consciência disso. Mas tem mulheres que acham que precisam de um outro, imperfeito como elas, sentem fome como elas, comem feijão como elas, comem arroz como elas, vão ao banheiro como elas. Mas acham que esse sujeito é a razão da existência delas e é aquele que vai suprir tudo o que está faltando. E aí elas vão se submeter a tudo isso. Olha, tem uma frase do Dostoiévski, que é um filósofo, um escritor, e ele diz assim, o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Nós fomos feitos por Deus com um vazio mesmo. Um vazio que tem o tamanho dele, porque ele nos fez com um vazio do tamanho dele. Por que será? Porque só ele pode preencher. Então não adianta ficar procurando preencher o seu vazio emocional com outro homem, com sexo, com bebida, com droga. Não adianta. Com vício, com jogo, sabe? Com noitada. Não adianta. Você vai ser sempre vazio. Porque não há nada que preencha o espaço do ser humano que
não seja Deus? Nós temos um espaço que é do tamanho de Deus. E não é por outra razão que a palavra de Deus em João 6, 32 a 34, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem se alimentar de mim nunca terá fome. Os hebreus, essa passagem, Jesus estava conversando com os judeus, porque ele estava sendo questionado a respeito daquele período que os hebreus saíram do Egito, e Deus enviava o maná, dos céus diariamente para alimentar os hebreus. Então o pão vinha, caía o pão para carne, para alimento físico, a cada dia. E Jesus diz: os pais de vocês se alimentaram e morreram. O que Jesus quer dizer com isso? Aquilo que é físico, seja o pão efetivamente feito de farinha, ele vai alimentar o seu corpo, mas não vai ser um sustento eterno, você vai morrer um dia. Tudo aquilo que é físico não vai te sustentar a ponto de preencher para te dar vida. A única coisa que vai te dar vida é o pão que desce do céu espiritual. Esse é Jesus. Jesus é o pão da vida, aquele que desceu do céu para alimentar aqueles que optam por Ele como seu Senhor e Salvador. Então nós que somos cristãos, a gente precisa, em primeiro lugar, cada uma de nós que está aqui e eventualmente vivenciando problemas de cárceres, e que talvez fosse até uma pretensa, quem sabe, vítima de se apaixonar por alguém que está fisicamente encarcerado. A gente não está livre de nada, quem nos livra é Jesus. Amém. Então que a gente possa cada dia buscar esse alimento na palavra de Deus, porque realmente o que está faltando, e por isso as mulheres estão vivendo cada vez mais encarceradas. A mente, a psique, ela está cada vez mais embotada, cada vez mais apagada, porque a gente busca cada vez mais no nosso dia a dia, na nossa correria, no nosso estresse, nos nossos problemas, a gente não consegue olhar para cima, olhar para Jesus. Então nós, a cada dia, precisamos nos alimentar, nos fortalecer do único pão que nos vai dar vida efetivamente. Então a violência contra a mulher, ela vai ser reduzida a partir do momento que a mulher tomar posse dos direitos que ela tem. E dos direitos que ela tem, gente, não estou falando aqui apenas dos jurídicos. É óbvio que a gente tem no nosso mundo, no nosso plano, o direito a nos proteger. Mas o direito que elas têm em Jesus. Se tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Por quê? Quem é mais forte? A carne ou o espírito? A palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito. E que a carne não se converte. Quem é mais forte? A carne ou o espírito? A maioria fala o espírito. Alguém acha que é a carne? De quem alimenta mais. Exatamente. Nenhum nem outro. Isso aí. Quem é mais forte? Aquele que recebe o maior alimento. O melhor alimento. Se você se alimentar do pão da vida que é Jesus, através da leitura da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus, da oração, você vai fortificar e fortalecer o teu espírito. A sua carne não será mais forte que ele. Mas se você deixar a palavra de Deus de lado, se você viver aquilo que o mundo te oferece, se você começar a querer suprir necessidades que você tem, que são muito maiores que você, que cada um de nós, com aquilo que é limitado nesse mundo, a sua carne vai estar mais alimentada. O nosso subconsciente, ele registra tudo que a gente vê, ainda que por frações de segundos. Então, por exemplo, hoje, tem poucos homens aqui, mas hoje está se tornando absolutamente normal homens participarem de grupos de homens
onde são enviadas fotos, vídeos promíscuos, né, de nudez, sexo e etc. E hoje está virando normal um homem cristão. Ah, não tem nada demais, isso é coisa de homem. Jovens, meninas, jovens, adolescentes já estão vivendo nesse tempo, as próprias meninas já estão achando que não é nada demais. Cada imagem daquela, ainda que você apague, você já registrou. O teu subconsciente já ficou com aquela imagem. Aquela imagem vai sendo projetada sobre outras e outras e outras na tua mente, no teu cérebro. Você está alimentando dentro de você um sentimento, que obviamente eu estou aqui ressalvando também as exceções, você está alimentando dentro de você sentimentos, não sentimentos, mas ideários lascivos. Daqui a pouco, você se pega fazendo uma coisa que você se arrepende amargamente de ter feito, você não sabe por que você fez aquilo. Por que eu dei essa escorregada e traí a minha mulher? Eu jamais faria isso, porque o teu subconsciente, a tua mente é impregnado de sujeira. Você alimentou a sua carne e você enfraqueceu o teu espírito. Então, eu acho que o mais importante, e eu gostaria de deixar isso como reflexão para todas nós, é que nós façamos uma faxina. A gente passa assim um pente fino, sabe? Na nossa mente, em cada uma de nós. O que a gente está permitindo? Gente, olha, ninguém merece ser abusado. Existem mulheres que dizem que devem ter merecido. Ele me bateu, mas eu fiz errado, eu respondi mal, eu deixei queimar o feijão. Tem mulheres que justificam a maldade, a violência do homem. Gente, esse homem, não preciso nem dizer que ele não merece o menor respeito. Tá? Agora, como homem, que homem que faz isso é um covarde. Né? Então, isso não é ser homem. Ser homem não é isso, é muito diferente. Né? Ser homem é ser como pastor, que eu já ouvi mais de uma vez aqui, falar com alegria, com orgulho. A única mulher que eu tive na minha vida é minha esposa. Isso é ser homem. Isso é ter noção do que é verdadeiramente masculinidade, hombridade. Né? Então, agora, a mulher... Gente, a mulher que diz que foi violentada, que foi agredida, que foi maltratada, ela deve ter merecido, que a culpa foi dela, ela queimou o feijão, ou ela deu uma resposta atravessada pelo marido, essa mulher está muito doente. Então a gente precisa também, né, se tratar, a gente precisa se cuidar, para que a gente se cure. E a gente só é curada desses males em Jesus. Em Jesus. E eu vou finalizar dando um testemunho meu. Eu fui casada 6 anos com o meu ex-marido, né? Não foi o primeiro casamento, mas esse meu ex-marido foi casado há 6 anos. Nós casamos e divorciamos 2 vezes. Ao longo de 6 anos, eu abortei 2 vezes. Uma das vezes eu abortei por maus tratos dele. Eu era xingada, ele me mandava, não era AM não, ele me mandava era tomar mesmo. Me chamava disso, daquilo, tudo que eu fazia era absolutamente descaracterizado por ele, menosprezado, diminuído. Gente, eu já era defensora pública, me acho relativamente inteligente, mas eu era absolutamente carente. E eu achava que eu é que sempre fazia tudo errado. Que eu é que tinha que mudar para dar certo. Porque se não estava dando certo, a culpa era minha. Eu que não estava entendendo, eu tinha que falar com mais tranquilidade, eu não podia falar com tanta proatividade. Enfim, e eu ficava justificando.
O segundo bebê que eu perdi, eu corri risco de vida. Eu tive uma hemorragia dentro de casa e sozinha. E eu já estava com meio litro de sangue despejado na minha cavidade uterina. A doutora sabe que isso é extremamente perigoso. E continuei sendo maltratada. Mesmo assim. Até que um belo dia ele me mandou tomar naquele lugar. Falei, vai você. Vai tomar você. Aí eu levei um soco. Na cabeça. E aquilo tudo, e eu estou dando esse testemunho para vocês para dizer que o problema não está no nosso vizinho. O problema está na nossa casa, em cada um de nós. Quando eu falo das mulheres, eu falo com experiência própria, porque eu sei o que cada uma sente, eu sei o que é carência, eu sei o que é dor, eu sei o que é subjugação, mas eu também sei o que é o poder libertador de Jesus na nossa vida. Jesus colocou na minha vida uma psicóloga pastora. E a partir disso, que era a pastora da igreja que eu congregava, eu comecei antes de me separar, porque aí eu queria me separar quando eu levei esse soco. Aí ele falou para mim assim, eu vou mudar, eu sei que eu estou doente, eu preciso de tratamento, porque isso é o que todos falam. Eu preciso de tratamento, eu vou mudar. E eu achei que ele estava falando a verdade. E eu o ajudei, o levei para tratamento. Detalhe, ele era ligado ao candomblé, a irmã e mãe pequena de um centro de candomblé, e eu fui instrumento de Deus para ele ir para a igreja. Eu o via se ajoelhar todo dia e orar. Eu o via ler a Bíblia todo dia. E eu o via fazer tudo isso comigo dentro de casa. Então eu acreditei, porque eu via que ele tinha mudado. E aí nesse tratamento que eu comecei a fazer com ela, Deus foi trabalhando e falando ao meu coração. E foi mudando. E havia dias que eu sentava na minha cama e eu chorava tanto. E eu falava para Jesus assim, que o nome de Jesus tem muito poder. Fala o nome de Jesus. Você não sabe nem orar, porque você não está conseguindo. Fala na sua cabeça o nome dele. Eu falava assim, Jesus me abraça. Jesus cuida de mim. Jesus dorme comigo. Jesus me dá paz. Conforta o meu coração em Jesus. Sempre o nome dele. Minutos depois, Jesus sabe que eu estou falando do mais profundo do meu ser. A Ruth é minha amiga de mais de 20 anos, ela acompanhou tudo isso. E questão de minutos, eu estava dormindo, eu dormi a noite inteira. Né? Por quê? Jesus foi fazendo uma transformação tão grande na minha vida, ele foi cuidando tanto do meu coração, ele foi preenchendo tanto aquele vazio que eu tinha no meu coração, tanto. Ele foi colocando dentro de mim aquilo que eu precisava para que eu pudesse me libertar daquele jugo de alguém. Jesus pode fazer isso quando a gente quer que Ele faça. Mas em primeiro lugar, eu tive que tomar uma decisão sangrando, que foi a decisão de me separar. Eu estou divorciada, estou separada há 1 ano e 4 meses. E a gente toma uma decisão sangrando, mas é melhor você sangrar muito, num momento, e aquele sangue estancar, do que você viver dia a dia sangrando aos poucos. Aleluia. Então, o mais importante é que a gente faça esse exame, escolha, vocês levem esse tipo de palavra para alguém que vocês sabem que estão precisando. Em primeiro lugar, mulheres, escolham vocês. A escolha tem que ser por vocês. E acima de tudo, essa escolha em Jesus. Ele vai te dar afago, Ele vai cuidar de você, Ele vai preencher o vazio do teu coração e Ele vai trazer o companheiro que Ele tem para você no momento certo. Mas não bota a tua colher no meio. Se você começar a querer mexer com a sua colher, Ele tira dele. Família é um projeto de Deus. Se você tem no seu coração a
a vontade, o desejo de ter uma família é um desejo que você tem à luz da palavra de Deus. E Deus diz que aquilo que você pede a Ele, em nome de Jesus, à luz da palavra dele, você já tem o sim, um amém. Então aguarde em Deus, que Ele vai trazer. Ele vai trazer. Ele pode e Ele quer, porque é a palavra dele. Então a gente precisa ter fé, porque a graça de Deus é imerecida, mas o recebimento dessa graça é pela fé. E para finalizar, eu perdoei o meu ex-marido. E eu gostaria muito até que a Cristina estivesse aqui, porque eu quero que nada nesse mundo interfira a minha conexão com Deus. E se a palavra de Deus diz que a gente deve perdoar, a gente tem que perdoar. Perdão é uma decisão. Agora as pessoas confundem perdão com aceitação. Perdão é eu largo a jugular do outro e me liberto e vou viver. Agora, eu decidi não querer mais essa prisão da minha vida. Então eu perdoo, ele vai e eu vou viver a minha vida. Só que eu não quero mais. Essa é uma decisão. Porque, gente, quando a gente perdoa, a gente larga a pessoa para lá, ou seja, a gente não vive em função do outro e Deus começa a curar as nossas feridas. Porque essas coisas nos causam dores, elas nos cortam emocionalmente. A ferida no corpo, você passa lá um Povidine e daqui a pouco você está boa. Mas a ferida na alma, essa é muito difícil. Essa é tão profunda que às vezes a gente nem sabe que ela existe. Essa só Jesus pode cuidar. E quando você está preso no outro, você está querendo que o outro morra, você está querendo mal no outro, você está preso e Jesus não consegue trabalhar em você. Porque você não dá espaço para ele te curar. Né? É aquela história de você tomar um copo de veneno todo dia e querer que o outro morra. Então é você ficar preso ao outro e você não dá o espaço de ser curado. Então quando você decide perdoar, significa eu decido abandonar. Senhor, a causa é tua agora, me ajuda. E aí eu vou seguir minha vida e eu vou dar espaço para Deus trazer para mim a cura da minha alma. E é isso que Deus tem trazido para mim e me trouxe, porque hoje eu posso dizer, em Jesus eu sou curada. Porque graças a Deus, Ele me preenche. E na hora certa, Ele vai me trazer a família que eu quero, porque eu creio no poder dEle. E eu sei que esse testemunho eu vou dar também. Então sejamos nós, mulheres, parceiras de nós mesmas e tenhamos acima de tudo Jesus na nossa vida, porque Ele diz que se Ele for colocado em primeiro lugar e o seu reino, tudo mais será acrescentado. E é mesmo, é mesmo. Deus abençoe a todos. Antes disso, eu queria agradecer, tá? Em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade de estar aqui. Em segundo lugar, aos pastores, né, titulares aqui da igreja que também estão nos recebendo e a mim particularmente. Agradecer, não menos importância, a Heloísa, que me fez esse convite tão honroso, uma alegria muito grande estar aqui. A Gil, que anuiu ao convite, não vetou, né? Poderia ter exercido o direito do veto, né? Mas não exerceu. Tá? A Ruth, minha amiga de mais de 20 anos, que esteve comigo aí, me acompanhou muito nas agruras, em momentos de desespero, era para ela que eu corria, assim. E, enfim, e agradecer muito estar aqui. Que Deus abençoe a todos. Amém.